A paz do Senhor a todos os servos de Deus. Eu quero, nesse momento, compartilhar com todos vocês, irmãos, um trecho da palavra do Senhor. Salmo 90, e o versículo 12, nos diz assim: Ensina-nos a contar nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Eu quero ler este versículo em outra tradução da Bíblia NVT que diz: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Portanto, irmãos, vamos entender que nós precisamos aproveitar a nossa vida, os nossos dias e todas as experiências que nós vivemos para adquirir sabedoria, para melhorar quem somos. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 9, o versículo 27, diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Por que eu estou lendo aqui? Nós acabamos de ler que nós devemos entender como a vida é breve. E agora lemos que a vida terrena para nós é uma só. Ao contrário do que algumas pessoas creem, que ele vai ter mais de uma vida neste mundo, ele vai poder ir e voltar várias vezes, a Bíblia diz que há uma só oportunidade. E após virá o juízo, isto é, quando terminar a nossa vida terrena, nós teremos os nossos atos julgados, as nossas escolhas julgadas. E, em consequência disso, vida eterna ou condenação é o que a palavra de Deus nos diz. Portanto, pense um pouco no tempo que você já viveu, naquilo que você já aprendeu com as experiências que você teve na vida, o quanto você já cresceu, o quanto você melhorou. Porque eu percebo que muitas pessoas parecem não aprender, não aproveitar as experiências que têm neste mundo. Muitas pessoas parecem que sofrem, mas não aprendem, não melhoram. Eu quero citar alguns exemplos daquilo que eu percebo em algumas pessoas. Eu percebo que muitos se desgastam demais com ressentimentos, com mágoas, e muitas vezes se privam da felicidade, porque acaba que fica resmoendo coisas do passado que o machucaram e fica guardando ressentimentos. Na verdade, irmãos, nós devemos olhar para frente e aquilo que nos magoou, aquilo que nos feriu, nós devemos simplesmente perdoar e aprender as lições para que não venhamos a cometer os mesmos erros com outras pessoas. Muitas vezes as pessoas sofrem com mágoas, com entes queridos, até com pais. Mas muitas vezes você está sofrendo por algo que você no passado viveu, que te feriu. E muitas vezes aquela pessoa que te feriu hoje sofre tanto quanto você ou mais, porque entende que errou. E muitas vezes não acha nem como chegar até você e pedir perdão, e sofre com isso também. Portanto, libera perdão no seu coração, seja feliz, aproveite as oportunidades que Deus te dá, porque especialmente nós que adquirimos o conhecimento da verdade na pessoa de Jesus, a nossa vida é diferente, nós temos o Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor, Ele nos dá muitas oportunidades, Ele abre um leque de oportunidades diante de nós para que possamos melhorar como pessoas, ter felicidade, ter realização. Aproveite. Vejo outros que vivem com um sentimento de ódio, de raiva, de desejo de vingança. E tudo que as pessoas agindo assim conseguem é ficar doentes, é se tornar uma pessoa amarga, é muitas vezes se tornar uma pessoa desagradável, que as pessoas não têm o prazer de estar perto, é algo negativo. Então, essa questão de não perdoar, de viver com o coração carregado de ódio, olha para a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus, Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso,
A oração do Pai Nosso ela é uma espécie de ingredientes importantes numa oração. É uma oração modelo, para que nós entendamos o que é importante numa oração. E na oração do Pai Nosso, ele diz: perdoa-nos como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então entenda que o perdão, ele é importante muito mais para você do que para outra pessoa, porque isso limpa o seu coração. Isso desocupa o seu coração de coisas ruins, para que o seu coração possa se ocupar de coisas boas. Vai ser bom para a sua vida espiritual, vai ser bom para a sua vida física, para a sua saúde. Vai tornar você uma pessoa mais alegre e mais agradável também. Aprenda com a palavra de Deus, aprenda com as experiências que você vê em sua volta. Outras pessoas eu percebo que passam muito tempo reclamando das oportunidades que não teve. Porque a vida não foi injusta comigo, não foi boa comigo, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Mas quantas pessoas saem lá do monturo, como diz a Bíblia, e se assenta com os príncipes? É o que diz a palavra de Deus. Quando você crê no Senhor e vai em busca dos seus sonhos, dos seus projetos, você pode realizar. Muitos reclamam porque não tiveram oportunidade de estudar, mas agora tem, agora consegue. Hoje nós temos muitas opções de ensino. Então, não só isso, eu estou dando um exemplo que às vezes as pessoas gastam o seu tempo reclamando das oportunidades que não teve no passado e perde as que tem no presente. Meu irmão, vamos aprender a viver melhor, vamos olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus. O Salmo número 2 e o versículo número 10 nos fala algo importante. Diz assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Bom, eu quero frisar desse versículo, deixai-vos instruir. Primeiro, nós temos uma fonte de sabedoria muito importante, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é um livro de Deus endereçado a nós. Eu digo que é o suprassumo daquilo que nós precisamos saber para viver bem neste mundo e ter a vida eterna com Deus. E a Bíblia, ela não omite os erros dos servos de Deus. Nós vemos aqui o erro de Moisés e a sua consequência, o triste erro de Davi e a sua consequência. Deus não omitiu os erros dos seus servos. Nós vemos quando alguém faz a coisa certa, a bênção. Quando alguém faz o que é errado, a consequência. Portanto, a Bíblia, ela é uma fonte maravilhosa de sabedoria, de ensinos para a vida prática. Mas além da Bíblia, Deus, ele nos permite passar por muitas aulas práticas na vida. Nós vivemos muitas coisas na vida que às vezes até são difíceis, até nos causam dor, mas que nós precisamos aprender as lições. Eu tenho observado que, infelizmente, pessoas passam a vida sofrendo consequência dos seus repetidos erros. E muitas vezes essas pessoas dizem assim: eu não sei porque que a minha vida não muda, eu não sei porque as coisas não melhoram para mim. Mas quando você olha para a conduta da pessoa, ele continua cometendo os mesmos erros e parece não aprender. Pessoas reclamam do cônjuge, reclamam porque a sua vida conjugal não é feliz. E é interessante que as pessoas têm o hábito de espiritualizar tudo. Muitas vezes lança a culpa no adversário das nossas almas. Fala que o inimigo está furioso, que está sofrendo muitos ataques, que as coisas em casa não vão bem. E eu observo que outros ainda lançam mão de outras explicações. Alguns gostam de dizer: isso é maldição hereditária, porque na minha família o meu avô não foi feliz com a minha avó, o meu pai e a minha mãe não foram felizes, e isso é uma maldição hereditária. Irmãos, na verdade, se nós continuarmos cometendo os mesmos erros que os nossos entes queridos do passado cometeram, nós vamos viver as mesmas consequências. A gente precisa olhar para aquilo que passou e tirar lições.
Precisa olhar para a maneira que os nossos avós, até mesmo os nossos pais viveram. As coisas boas nós pegamos para nós. As coisas ruins nós descartamos. Eu não sei como você tem vivido até aqui, como é que você se sente na sua vida conjugal. Mas se você olhar para os ensinos da Bíblia para a vida conjugal e aprender com a palavra de Deus, se você se lembrar das coisas que você fez de errado e as consequências negativas e não praticá-las mais, antes mudar a sua conduta e ser para o seu cônjuge aquilo que você quer que ele seja para você, com certeza você terá uma vida diferente. Da mesma forma, eu vejo pais reclamando dos filhos. Mas a gente observa que muitos que são pais hoje, eles guardam até certos ressentimentos com os seus pais. E hoje cometem os mesmos erros com os seus filhos. E aí muitas vezes reclamam dos filhos. Às vezes falta equilíbrio. Uns não colocam limites nos filhos, outros excedem. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê a sabedoria, olhar para a palavra, aprender com a palavra e aprender com os erros. Aquilo que foi ruim para mim, aquilo que eu vivi na educação que eu recebi, que foi ruim para mim, eu não vou repetir com os meus filhos. O que foi bom, eu vou colocar em prática. Aprendamos com a vida, deixai-vos instruir, é o que nos diz a palavra de Deus. Ajuda-nos a entender como a vida é breve para que vivamos com sabedoria também, palavra de Deus, Salmo 90, versículo 12. Pega isso para você, meu irmão, aprenda. A gente vê filhos reclamando de pais, mas não entenderam de acordo com a palavra que precisam honrar os seus pais, tratar com carinho, ouvir o que os pais estão dizendo. Muitos jovens acham que são muito espertos, muito sábios e não valorizam a experiência dos pais. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a honrar os pais. Ouça o que o seu pai, a sua mãe tem a te dizer. Preste atenção que eles viveram em tempo diferente, mas eles viveram muitas experiências práticas que podem ser úteis para você. Portanto, vamos deixar de reclamar. Eu vejo muitas pessoas dizendo que não se dá bem no trabalho, perdeu um emprego, perdeu o outro, é uma série de coisas. Depois você vai analisar como que essa pessoa age com seu patrão, com seus colegas de trabalho. Muitos parecem ver o patrão como um inimigo, quando na verdade não é assim. Tem dificuldade de conviver com os colegas, não tem uma boa conduta, não desenvolve amizade. Irmãos, vamos analisar. Como eu disse, as pessoas têm uma tendência grande de espiritualizar as coisas. Pare para pensar como é que você tem agido, como você se relaciona com as pessoas à sua volta. Porque não adianta culpar as pessoas, as situações que acontecem à nossa volta. Muitas vezes o erro é nosso. E a gente vê pessoas que às vezes se entregam até à inveja. Incrível, mas acontece até no meio do povo de Deus. Por que que Deus deu tal coisa para tal pessoa, mas não para mim? Por que que Deus fez na vida dele e não faz na minha? Eu creio que o Senhor ama mais a ele do que a mim. Por que que ele alcançou e eu não alcancei? Irmãos, ao invés de invejarmos o irmão, ao invés disso, faça o seguinte: desenvolva um relacionamento com Deus. Muitas vezes nós mantemos um relacionamento com Deus um pouco distante, um pouco frio. Você precisa estreitar o seu relacionamento com Deus. Precisa pedir ao Espírito Santo que ensine você, que capacite você, que você quer ser instruído por Deus, que você quer aproveitar o seu tempo de vida, que não é longo nesta terra, e que você quer crescer como servo de Deus. Você quer crescer como pessoa. Tenha atitude sábia. Olha para tudo que se passa na sua vida e ao invés de ficar dizendo, eu não sei por que disso, eu não sei por que daquilo, comece a prestar atenção. Jesus é o mestre dos mestres.
Mas e nós? Somos bons discípulos? E nós? Prestamos atenção ao que Ele está falando conosco? Porque muitas vezes Deus fala conosco de maneira brusca. C.S. Lewis, ele disse que Deus sussurra por meio dos prazeres, fala a nós pela nossa consciência e grita pelas provações. Então muitas vezes Deus fala conosco através daquilo que nós vivemos. Como alguém que sacode o filho e fala: quantas vezes eu falei com você, muda a sua atitude. Ele fala assim às vezes de maneira dura, pelas provações, com aquilo que Ele permite que venha até nós. Quantas vezes Ele está dizendo: filho, se aproxima de mim. Ele fala com você quando você lê a palavra, quando você ouve uma pregação, você ouve um louvor, chamando você à oração, chamando você para estar mais perto dEle. E quantas vezes o Senhor fala assim conosco e nós negligenciamos, nós protelamos aquilo que poderíamos estar fazendo. Mas quando vem a prova, quando vem a luta, Deus está gritando conosco: e quantas vezes eu te chamei para estar mais perto de mim. E é nesse momento que nós dobramos os nossos joelhos e reconhecemos o quanto nós precisamos de Deus. Aprenda, meu irmão, aprenda. Olha para tudo que aconteceu na sua vida, os infortúnios, os sonhos despedaçados, as frustrações. Olha para trás, observe tudo o que aconteceu. Comece a analisar a sua conduta, a sua maneira de agir, o seu relacionamento com as pessoas, porque muitas vezes nós reclamamos de portas que não se abrem para nós, mas na verdade, os nossos atos, as nossas palavras é que estão fechando essas portas. Muitas vezes reclamamos do que não recebemos de Deus, mas a nossa omissão para com Deus estão fechando as portas. Culpamos as pessoas, culpamos o mundo, indiretamente culpamos Deus, porque achamos que Ele ama mais aos outros do que a nós. Aprendamos. Vamos ouvir a voz de Deus através de tudo que Ele permite, de tudo que Ele faz na nossa vida. As bênçãos, as lutas, todas as situações que vivemos, de alguma forma são lições práticas de vida. E tudo deve nos melhorar. E tem gente que ao invés de crescer, ele tem diminuído. Porque a luta vem e ele guarda ressentimento e mágoa. Ele fica com raiva, ele não para pensar de forma correta o que é que ele precisa aprender. Não toma as lições da vida. Em nome de Jesus, meu irmão, você que me ouve agora, analise todas as coisas. Eu aprendi que a melhor maneira de vencermos os problemas que acontecem conosco é dar glória a Deus, é louvar a Deus. Porque quando o problema acontece, nós nos ressentimos e reclamamos de Deus. Muitas vezes nós culpamos Deus indiretamente. Não sei por que o Senhor permitiu, onde é que o Senhor estava? Transferimos toda a culpa para Deus. E isso é uma maneira que agimos muito errada, que não vai nos ajudar em nada, só vai nos prejudicar. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Deus é fiel, Deus é santo, está nos ensinando, está nos capacitando, está nos moldando. Eu sempre digo o seguinte: nós oramos e pedimos: Deus, eu quero ser um vaso de honra nas suas mãos. Mas quando Deus começa a moldar o vaso, nós começamos a reclamar. Aceite a modelagem de Deus. Para sermos um vaso, observe o processo que se usa no vaso. Se pega o barro, amassa, modela, põe para secar e depois leva ao forno. Para pensar nesta modelagem de Deus na sua vida. Deus modelando você. Depois o tempo ali que fica para secar, muitas vezes o tempo de espera, de situações que Deus nos faz aguardar. Depois pensa no forno, que são as provações e as lutas. Se eu não suportar, eu não vou ser um vaso. Mas em todos esses processos que passamos ao longo da vida, Deus está trabalhando na nossa mente, no nosso coração. Deus está nos modelando
E eu preciso aprender e ouvir a voz do meu Deus em tudo que Ele faz e em tudo que Ele permite, para que eu tenha um coração sábio, para que eu seja uma bênção, para que eu seja uma pessoa edificadora, uma pessoa que seja agradável para as pessoas que estão à minha volta, para que eu seja um instrumento de Deus. Eu preciso aprender com a vida. Aprenda, meu irmão, seja feliz, seja abençoado, seja um servo de Deus que vai produzir muitos frutos para o Senhor. Amém? Eu quero nesse momento orar com você, para que Deus te abençoe, para que Deus nos abençoe e nos dê graça, sabedoria, para que tudo que ocorre na nossa vida e à nossa volta nos sirva de lição. Inclusive, que aprendamos a olhar para as outras pessoas, não com um olhar crítico, mas com um olhar ávido por aprender com tudo que acontece, por tirar lições de tudo que se passa à nossa volta e crescermos em conhecimento, em sabedoria e nos tornarmos seres humanos melhores, servos de Deus melhores. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem nos permitido viver, não apenas pelas bênçãos, mas também pelas dores, pelas frustrações, pelos sofrimentos, por tudo que o Senhor permitiu que acontecesse, porque a Tua palavra me diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor e que são chamados pelo Teu decreto. E eu creio que todas estas coisas são lições práticas de vida que o Senhor nos tem dado. Nos abençoe, que a cada dia o Teu Espírito nos alerte, que o Teu Espírito fale ao nosso coração: filho, preste atenção, olha o que Deus está falando, mude aqui, mude ali, faça assim, ou não faça assim, que o Teu Espírito nos conduza nesse aprendizado, para que sejamos uma bênção, vasos de honra nas mãos santas do Senhor. No nome de Jesus, meu eterno Deus, é que nós oramos e damos graças ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.